Mãe do garoto enfrenta treinador e revela segredo chocante que o fará se arrepender para sempre. Na pequena cidade de Santa Luzia, onde os segredos sussurram como ventos nos becos, a vida de Helena estava à beira do colapso. Seu filho, Lucas, com apenas 15 anos, tornara-se a estrela da equipe de futebol juvenil. O que deveria ser motivo de alegria se tornara um pesadelo. Marco, o empresário carismático que aparecia a todo momento com promessas sedutoras, tinha o poder de transformar sonhos em ilusões. Lucas o idolatrava, consumido pela ideia de ser um jogador profissional. Mas Helena, mãe dedicada, não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado. A iluminação fraca do campo de futebol parecia aumentar as sombras das dúvidas que habitavam a mente de Helena. Ela frequentemente o acompanhava nos treinos, observando a energia frenética de Marco, enquanto manipulava as emoções da equipe. Ele tinha um jeito de falar que prendia a todos, mas Helena via o brilho da ambição em seus olhos e sentia um nó na garganta. Havia algo por trás daquela fachada encantadora, algo que a cidade inteira parecia ignorar. Numa noite fria e nebulosa, enquanto os ventos uivavam como se quisessem avisá-la, Helena decidiu que precisava saber a verdade. O coração acelerava, quase a sufocava, enquanto ela se dirigia ao galpão abandonado, onde Marco organizava reuniões secretas, com textos cifrados e promessas obscuras. O ambiente estava carregado de tensão. A luz fraca fazia as sombras dançarem nas paredes, quase como se os próprios segredos estivessem vivos. Helena se esgueirou, o cheiro de mofo impregnando seus pulmões, com cada passo. A adrenalina pulsava em suas veias. Naquele momento, ela não era apenas uma mãe. Era uma mulher determinada, pronta para enfrentar um monstro. A conversa entre Marco e alguns outros homens ressoava como um eco maligno. Eles falavam sobre contratos, porcentagens e promessas de fama. Tudo como se o valor real da vida de Lucas fosse apenas um número em uma folha de papel. Ele não sabe o que está por vir. Helena murmurou para si mesma, seu estômago revirando. E foi aí que, entre as palavras corrompidas pela ambição, ela ouviu algo que a deixou paralisada. Um comentário casual sobre um acordo que envolvia não apenas Lucas, mas uma transação escusa que poderia tirar tudo dele. A juventude, a inocência, a própria essência. Lágrimas quentes escorriam por seu rosto enquanto ela decidia confrontar Marco. Quando a reunião começou a se dispersar, ela deu um grito poderoso. Marco, eu sei o que você está fazendo! As cabeças se viraram para ela. O murmúrio instantâneo de choque pareceu perfurar a atmosfera. O empresário parou. O sorriso que antes era tão encantador escureceu, revelando as garras da ira. A cidade estava observando, e cada momento parecia se arrastar. O que aconteceu a seguir não foi apenas uma briga por seu filho. Foi um confronto de ideais, um embate entre a fama e a integridade. Mas a verdade que Helena trouxe à tona não só abalou a posição de Marco, também afetou Lucas. Ela percebeu, naquele instante de tensão elétrica, que ele tinha seu próprio segredo. Algo que poderia mudar tudo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí.
E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Helena fixou o olhar em Marco, o coração batendo como um tambor. Cada segundo se arrastava e a tensão era palpável. Lucas, a poucos passos atrás dela, olhou para sua mãe com uma mistura de orgulho e medo. O que ela acabara de fazer era uma declaração de guerra. Mas, ao mesmo tempo, um frio percorreu sua espinha. Ele sabia que algo a mais estava prestes a acontecer. Você deveria ter ficado fora disso, Helena. Marco rugiu, a fúria escapando de seus lábios. Os homens à sua volta se moveram, cercando a mulher com olhares de desprezo. A tensão se espessou como uma nuvem prestes a despencar. Mas o que Helena não tinha previsto era a reação de Lucas. O garoto, que parecia tão fiel a Marco, foi tomado por um impulso inesperado. Mãe, espera! Uma voz baixa, mas cheia de um peso que fez todos pararem. Ele avançou, seus passos rápidos, olhos ardendo de confusão. Tinha algo em seu olhar que fazia falta. Lucas, não! Gritou Helena. O pânico no rosto dela teve um eco profundo no ambiente. O murmúrio da multidão aumentou e os outros jovens ao redor começaram a sussurrar, a tensão acumulando. O que acontecerá a seguir? Eu só quero falar. Lucas disse, segurando a mão da mãe. Foi nesse momento que tudo mudou. Em um segundo, a verdade estava a um segundo de ser revelada. Lucas olhou para Marco e o empresário tinha um sorriso pavoroso no rosto, como se soubesse de um segredo que mudaria tudo. O silêncio foi cortante. Lucas engoliu em seco, a voz hesitante. Tem uma razão pela qual eu estou aqui, com ele. Uma razão que você não sabe. Que razão? Helena perguntou, o peito apertado. O que você quer dizer? Ele não é quem você pensa que é, mãe. E eu fiz algo. Algo que pode estragar tudo isso. O olhar de Lucas estava distante, quase assustador. Eu assinei aquele contrato. Um grito coletivo saiu da multidão. As palavras ecoaram, reverberando nas paredes do galpão. O mundo pareceu girar por um momento. Helena sentiu como se tudo ao seu redor estivesse desmoronando. O quê? Você assinou? Eu tinha que fazer isso, mãe. Lucas estava não apenas defensivo. Havia um desespero em sua voz. Marco prometeu que isso me levaria a algum lugar. Eu só queria jogar. Eu só queria que você tivesse orgulho de mim. As mãos de Helena tremeram. Você se vendeu para ele. Sim, mas você não entende. Ele me deu acesso a treinos com jogadores de verdade. Ele disse que se eu chegasse a ser um nome conhecido, não. Queríamos mais que nos preocupar com dinheiro, que tudo melhoraria. O olhar de Marco estava cheio de triunfo. Ele sabia que havia uma fissura na confiança de mãe e filho. Olha só quem trouxe seu filho para o mundo dos vencedores. Ele riu debochado. A multidão estava em choque. Uma onda de revolta e perda invadiu Helena. Todas as noites de preocupação, todas as interrogações sobre o que estava acontecendo. E agora isso. Lucas estava perdido. Ela pensou em como ele poderia ter sido apenas um garoto, mas havia sucumbido à pressão, à ilusão de fama e sucesso. Mas o que deixou Helena
petrificada. Foi a próxima revelação que Marco fez, com um sorriso frio e cínico nos lábios. E não é só isso, Helena. Você também faz parte deste jogo. Lucas não. É o único que tem um segredo. Você, há muito tempo, está sendo observada. Ela sentiu o mundo girar sob seus pés. Do que você está falando? A voz trêmula, enquanto os outros olhares curiosos seguiam a conversa. Era um jogo muito maior do que ela imaginava. E agora, para salvar seu filho, precisaria descobrir a verdade, não apenas sobre Marco, mas sobre si mesma. O que exatamente ele sabia? Como ela estava envolvida? As perguntas se acumulavam em sua mente, e a única certeza que restava era que a vida que conhecia estava prestes a mudar para sempre. Helena estava paralisada, o coração acelerado, as palavras de Marco ecoando em sua mente. Antes que ela pudesse responder, um estrondo repentino interrompeu o momento tenso. As portas do galpão foram abertas com força. Pero! Batendo contra a parede. Uma luz ofuscante entrou e a figura de um homem imponente apareceu, sua silhueta cortada pela iluminação dura. Era um detetive, com um olhar sério que denunciava a urgência. Polícia, todos contra a parede. Sua voz ressoou como um trovão e a multidão imediatamente entrou em pânico. Helena não sabia se sentia alívio ou medo. O caos se desenrolava, mas a revelação de Lucas a paralisava ainda mais. Lucas! Ela gritou, mas a confusão na sala era tanta que ele a ignorou, voltando os olhos para Marco, que agora se tornara um alvo. Você não me pega! Marco avançou em direção ao detetive, mas um grupo de policiais rapidamente o deteve, prensando-o contra a parede. Vocês não sabem com quem estão lidando. Seu tom era descontrolado, quase desesperado. Helena mal conseguia acompanhar a agitação. O detetive se virou para ela. Você é Helena, certo? Precisamos da sua ajuda. Você precisa vir conosco. Comigo? Por quê? O choque tinha tomado conta dela. O que estava acontecendo? Temos informações de que Marco não apenas está manipulando seu filho, mas também está envolvido em um esquema maior, muito maior do que só futebol juvenil. A tensão no ar agora se tornava insuportável. As palavras do detetive deixaram todos em estado de alerta. Um esquema? Lucas perguntou com a voz embargada, incapaz de segurar a onda de confusão que agora o envolvia. O futebol juvenil é só a ponta do iceberg. Você, Helena, e seu filho estão no meio de algo bem mais profundo. Algo que afeta não só a vocês, mas toda a cidade. O olhar do detetive era penetrante, como se tentasse ver através das almas presentes naquele galpão. As revelações continuavam a se acumular, mas o que ele disse a seguir fez o chão sob os pés de Helena desmoronar. Nós sabemos que Marco não é apenas um empresário. Ele está envolvido com um cartel que finge ser uma equipe de futebol, mas na verdade lida com tráfico de pessoas. E sim, isso inclui jovens talentos que ele seduz com promessas de fama. O ar ficou pesado com a informação. Os olhares dos jovens ao redor se tornaram de assustadora consciência. As mãos de Helena começaram a tremer. Isso não pode ser verdade! Sim, e você precisa nos ajudar a desmantelar essa rede. A expressão do detetive era grave, mas ao mesmo tempo um convite ao confronto. Você e Lucas têm informações que podem ajudar.
Você está errado! Marco gritou, tentando livrar-se das algemas que o seguravam. Eu não sou um criminoso. Sou apenas um sonhador tentando ajudar. Quantos sonhos você estragou até agora? O detetive retrucou, e a multidão murmurou, um zumbido de incredulidade percorrendo o galpão. Helena olhou para seu filho. A confusão agora era visível em seu rosto. Lucas, você não sabia de nada disso? Eu só queria ser jogador. Eu achava que... ele hesitou, estendendo a mão em um gesto perdido. A tensão era palpável, e então, com um impulso, Helena tomou a decisão mais difícil de sua vida. Se há alguma chance de salvar você, Lucas, eu não vou hesitar. Vamos fazê-lo. E ao olhar para o detetive, ela repetiu. Nós faremos isso. Mas... antes que qualquer um pudesse se mover, uma sirene distante cortou o silêncio e o peso do que estava por vir se intensificou. Marco soltou um riso nervoso, o olhar dele agora misturado a desespero e raiva. Vocês ainda não entenderam! Ele não é o único que tem segredos! E enquanto as sirenes se aproximavam, Helena sentiu que tudo mudaria mais uma vez. Algo dentro dela começou a despertar, uma verdade profunda relacionada a Marco. O que mais ela não sabia? O que mais havia a descobrir? O coração dela apertou ao perceber que o que veio a seguir poderia ser ainda mais devastador. O coração de Helena disparava e a adrenalina corria às suas veias, enquanto tudo ao seu redor se desenrolava em frenesi. O detetive falava com urgência e o olhar perturbado. Que Lucas penetrava seu ser, a revelação sobre Marco se espalhava pela sala como um incêndio incontrolável. Mas quando a sirene se aproximou, tudo se tornou um caos. E então, em meio àquela confusão, algo se desfez. Uma porta lateral se abriu abruptamente e uma figura familiar surgiu na entrada. A respiração pesada e o olhar perturbado. Era André, o pai de Lucas, que não aparecia na vida do filho há anos. Ele havia ido embora em busca de um sonho, deixando Helena sozinha com o peso da maternidade. Agora seu olhar estava fixo em Lucas, e a intensidade da cena ficou ainda mais carregada. Lucas! André gritou. O pânico em sua voz era inconfundível. Ele atravessou a sala em passos largos, e todos os olhares se voltaram para ele. O choque foi palpável. Pai? Lucas gaguejou, a expressão de surpresa misturada à confusão. O que estava acontecendo? O silêncio foi cortado apenas pelo som da sirene que ainda ecoava. André parou diante do filho, a emoção em seu rosto transformando a atmosfera. Não se envolva com esse homem, Lucas. Ele não é quem você pensa. Sua voz era quase uma súplica. E a multidão estava em um estado de incredulidade. Mas Marco, que ainda estava preso, soltou uma risada nervosa. Olha quem resolveu voltar. O pai que deixou tudo para trás para perseguir ilusões. O desprezo era claro nas palavras dele. O olhar de André se escureceu, a raiva e a dor visíveis. Você não faz ideia do que está acontecendo. André disparou, dirigindo-se a Marco. Eu sei a verdade. Você tem algo que pertence a mim e vou garantir que não use meu filho como moeda de troca. A tensão disparou. O detetive olhou entre os homens, ciente de que mais segredos estavam prestes a vir à tona. Você não pode mandar em mim. Marco rosnou, mas a confiança em sua voz balançava. André se aproximou, destemido.
Você se esqueceu de que eu não sou um sonho vazio como você? Lembre-se de quem você realmente é. Com essas palavras, algo no olhar de Marco mudou. O que deveria ser apenas um empresário carismático agora parecia quase assustador. O público ficou tenso, o clima carregado de revelações, prestes a emergir. Helena sentiu um nó no estômago. Poderia haver uma conexão entre os dois que ela não conhecia? Não é o único que possui segredos. Marco respondeu. Voz baixa como um sussurro malicioso. E você também sabe que não pode sair impune dessa. A sala ficou em silêncio e tudo parecia congelar. André deu um passo à frente. É isso que você acha? Que a proteção é só um jogo? Que pode ser quebrado a qualquer momento? Você cometeu um erro ao me envolver. Os olhos de Lucas se arregalaram. Ele estava no meio de um ciclo de ódio que não compreendia. Pai, do que você está falando? A pergunta ecoou pela sala. E a tensão se transformou em suspense. Meu filho! André exclamou, a emoção o dominando. Eu não fui embora por querer. Eles foram atrás de mim. E Marco está ligado a tudo isso. Ele esteve no meio de algo muito maior. E você, Lucas, está no centro. Disso agora, uma onda de choque atravessou a multidão. Helena estava aturdida. O que André sabia que ela não sabia? Os olhos de Marco brilhavam com uma malícia inesperada. E você achou que poderia simplesmente voltar e mudar tudo? Não é assim que funciona, André? Marco gritou, mostrando um desespero repentino. A tensão era tão palpável que as pessoas na sala começaram a sussurrar, tentando entender a profundidade dos segredos revelados. Helena olhou entre os dois homens, percebendo que a batalha que estava prestes a acontecer envolvia muito mais do que apenas Lucas. Era uma teia de enganos e traições, onde ninguém estava a salvo. Ela precisava descobrir a verdade, antes que fosse tarde demais. Essa história apenas começou, Marco disse, um sorriso frio incrustado em seu rosto, e enquanto as sirenes se aproximavam, Helena sentiu um frio na espinha. Havia algo mais que ameaçava, algo que estava prestes a se desvendar. O coração de Helena disparava e a adrenalina corria em suas veias, enquanto tudo ao seu redor se desenrolava em frenesi. O detetive falava com urgência e o olhar perturbado de Lucas penetrava seu ser. A revelação sobre Marco se espalhava pela sala como um incêndio incontrolável. Mas quando a sirene se aproximou, tudo se tornou um caos. E então, em meio àquela confusão, algo se desfez. Uma porta lateral se abriu abruptamente e uma figura familiar surgiu na entrada. A respiração pesada e o olhar perturbado. Era André, o pai de Lucas, que não aparecia na vida do filho há anos. Ele havia ido embora em busca de um sonho, deixando Helena sozinha com o peso da maternidade. Agora, seu olhar estava fixo em Lucas, e a intensidade da cena ficou ainda mais carregada. Lucas! André gritou. O pânico em sua voz era inconfundível. Ele atravessou a sala em passos largos e todos os olhares se voltaram para ele. O choque foi palpável. Pai? Lucas gaguejou, a expressão de surpresa misturada à confusão. O que estava acontecendo? O silêncio foi cortado apenas pelo som da sirene que ainda ecoava. André parou diante do filho, a emoção em seu rosto transformando a atmosfera.
Não se envolva com esse homem, Lucas. Ele não é quem você pensa. Sua voz era quase uma súplica, e a multidão estava em um estado de incredulidade. Mas Marco, que ainda estava preso, soltou uma risada nervosa. Olha quem resolveu voltar! O pai que deixou tudo para trás para perseguir ilusões. O desprezo era claro nas palavras dele. O olhar de André se escureceu, a raiva e a dor visíveis. Você não faz ideia do que está acontecendo, André disparou, dirigindo-se a Marco. Eu sei a verdade. Você tem algo que pertence a mim, e vou garantir que não use meu filho como moeda de troca. A tensão disparou. O detetive olhou entre os homens, ciente de que mais segredos estavam prestes a vir à tona. Você não pode mandar em mim! Marco rosnou, tentando se livrar das algemas que o seguravam. Você se esqueceu de que eu não sou um sonho vazio como você? Lembre-se de quem você realmente é. Com essas palavras, algo no olhar de Marco mudou. O que deveria ser apenas um empresário carismático agora parecia quase assustador. O público ficou tenso. O clima carregado de revelações prestes a emergir. Helena sentiu um nó no estômago. Poderia haver uma conexão entre os dois que ela não conhecia? Eu conheço você, André. Marco sussurrou, com um sorriso que não chegava aos olhos. Um jogador promissor que se perdeu. A fama foi sua amiga, mas a ambição, você sempre a teve. Ele fez uma pausa, o ar carregando um peso. Você acha que está aqui para salvar seu filho? Não se esqueça, as pessoas como você se entregam ao jogo. E o que é um sonho sem sacrifícios? As palavras de Marco eram venenosas e cada uma delas parecia atingir André como uma adaga. Você não tem controle sobre... Mim, Lucas, fique longe dele! André gritou, a emoção borbulhando em sua voz. Mas o que aconteceu a seguir fez todos congelarem. No meio da confusão, um som metálico cortou o ar e com um movimento rápido, André puxou um objeto do bolso. É uma chave. Não qualquer chave, mas a chave de um carro. E não um carro qualquer. Era um modelo raro, que Helena reconheceu imediatamente. Você não pode fazer isso, ela declarou, o pânico começando a se formar em seu estômago. É agora ou nunca, André respondeu, os olhos fixos em Marco. Você não vai levar meu filho para esse buraco sem fundo. E quando André virou-se de volta para Lucas, a verdade veio à tona como um furacão. Lucas, eu sou seu verdadeiro pai. Não apenas alguém que te abandonou, mas alguém que foi enganado desde o começo. Marco, ele não é só um empresário. Ele é parte de um esquema que nos envolve a todos. E a única razão pela qual você está aqui é que ele precisa de você para completar o plano dele. Um grito coletivo ecoou entre os presentes. As palavras de André transformaram o ar em eletricidade, envolvendo todos em uma nova realidade. Helena olhou para Lucas. O garoto estava em choque. A verdade o atingiu como um trono de vidro, quebrando tudo em que havia acreditado. Você está mentindo, Lucas protestou. Mas as palavras de seu pai aumentaram a dúvida em sua mente. Não! A história é mais profunda do que você imagina, meu filho. Tudo foi uma farsa. Nós somos peças neste jogo maligno. E, enquanto as sirenes se aproximavam, Marco soltou um riso nervoso, ciente de que havia perdido um deles e estava prestes a perder mais. Vocês não têm ideia do que estão fazendo, Marco gritou, mas a insegurança agora o consumia.
Vocês não saem impunes disso! O jogo está apenas começando! Helena sentiu uma onda de medo e traição. O que mais estava escondido? Ela percebeu que essa batalha não era apenas por Lucas, mas sobre a verdade de suas próprias vidas. Ela olhou para André, a quem havia considerado perdido para sempre. Agora ele era seu aliado e seu maior desafio. Enquanto a sirene zunia mais alto, a vida de todos eles estava prestes a mudar para sempre. O que mais haveria a descobrir? E o que a verdade custaria a cada um deles? O coração de Helena disparava e a adrenalina corria em suas veias, enquanto tudo ao seu redor se desenrolava em frenesi. O detetive falava com urgência e o olhar perturbado de Lucas penetrava seu ser. A revelação sobre Marco se espalhava pela sala como um incêndio incontrolável. Mas quando a sirene se aproximou, tudo se tornou um caos. E então, em meio àquela confusão, algo se desfez. Uma porta lateral se abriu abruptamente. E uma figura familiar surgiu na entrada, a respiração pesada e o olhar perturbado. Era André, o pai de Lucas, que não aparecia na vida do filho há anos. Ele havia ido embora em busca de um sonho, deixando Helena sozinha com o peso da maternidade. Agora, seu olhar estava fixo em Lucas, e a intensidade da cena ficou ainda mais carregada. "Lucas!" André gritou. O pânico em sua voz era inconfundível. Ele atravessou a sala em passos largos, e todos os olhares se voltaram para ele. O choque foi palpável. "Pai?" Lucas gaguejou, a expressão de surpresa misturada à confusão. O que estava acontecendo? O silêncio foi cortado apenas pelo som da sirene, que ainda ecoava. André parou diante do filho, a emoção em seu rosto transformando a atmosfera. "Não se envolva com esse homem, Lucas. Ele não é quem você pensa." Sua voz era quase uma súplica, e a multidão estava em um estado de incredulidade. Mas Marco, que ainda estava preso, soltou uma risada nervosa. "Olha quem resolveu voltar! O pai que deixou tudo para trás para perseguir ilusões." O desprezo era claro nas palavras dele. O olhar de André se escureceu, a raiva e a dor visíveis. "Você não faz ideia do que está acontecendo!" André disparou, dirigindo-se a Marco. "Eu sei a verdade. Você tem algo que pertence a mim, e vou garantir que não use meu filho como moeda de troca." A tensão disparou. O detetive olhou entre os homens, ciente de que mais segredos estavam prestes a vir à tona. "Você não pode mandar em mim!" Marco rosnou, tentando se livrar das algemas que o seguravam. "Você se esqueceu de que eu não sou um sonho vazio como você? Lembre-se de quem você realmente é." Com essas palavras, algo no olhar de Marco mudou. O que deveria ser apenas um empresário carismático, agora parecia quase assustador. O público ficou tenso, o clima carregado. De revelações prestes a emergir. Helena sentiu um nó no estômago. Poderia haver uma conexão entre os dois que ela não conhecia? "Eu conheço você, André." Marco sussurrou com um sorriso que não chegava aos olhos. "Um jogador promissor que se perdeu. A fama foi sua amiga, mas a ambição... você sempre a teve." Ele fez uma pausa, o ar carregando um peso. "E você acha que está aqui para salvar seu filho? Não se esqueça, as pessoas como você se entregam ao jogo. E o que é um sonho sem sacrifícios?"
As palavras de Marco eram venenosas e cada uma delas parecia atingir André como uma adaga. Você não tem controle sobre mim. Lucas, fique longe dele! André gritou, a emoção borbulhando em sua voz. Mas o que aconteceu a seguir fez todos congelarem. No meio da confusão, um som metálico cortou o ar e, com um movimento rápido, André puxou um objeto do bolso. Era uma chave. Não qualquer chave, mas a chave de um carro. E não um carro qualquer. Era um modelo raro que Helena reconheceu imediatamente. Você não pode fazer isso, ela declarou, o pânico começando a se formar em seu estômago. É agora ou nunca, André respondeu, os olhos fixos em Marco. Você não vai levar meu filho para esse buraco sem fundo. E quando André virou-se de volta para Lucas, a verdade veio à tona como um furacão. Lucas, eu sou seu verdadeiro pai. Não apenas alguém que te abandonou, mas alguém que foi enganado desde o começo. Marco, ele não é só um empresário. Ele é parte de um esquema que nos envolve a todos. E a única razão pela qual você está aqui é que ele precisa de você para completar o plano dele. Um grito coletivo ecoou entre os presentes. As palavras de André transformaram o ar em eletricidade, envolvendo todos em uma nova realidade. Helena olhou para Lucas. O garoto estava em choque. A verdade o atingiu como um trono de vidro, quebrando tudo em que havia acreditado. Você está mentindo! Lucas protestou, mas as palavras de seu pai aumentaram a dúvida em sua mente. Não! A história é mais profunda do que você imagina, meu filho. Tudo foi uma farsa. Nós somos peças neste jogo maligno. E enquanto as sirenes se aproximavam, Marco soltou um riso nervoso, ciente de que havia perdido um deles. E estava prestes a perder mais. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Marco gritou, mas a insegurança agora o consumia. Vocês não saem impunes disso. O jogo está apenas começando. Helena sentiu uma onda de medo e traição. O que mais estava escondido? Ela percebeu que essa batalha não era apenas por Lucas, mas sobre a verdade de suas próprias vidas. Ela olhou para André, a quem havia considerado perdido para sempre. Agora ele era seu aliado e seu maior desafio. E enquanto a sirene unia mais alto, a vida de todos eles estava prestes a mudar para sempre. Mas há uma coisa que vocês não sabem. Marco disse, um sorriso sombrio se formando em seus lábios. Uma última cartada prestes a ser jogada. O acordo que envolve Lucas, ele vai muito além do que vocês imaginam. E uma hora, todos nós pagaremos o preço. Nesse exato momento, um estrondo ensurdecedor fez as paredes tremerem. A porta principal do galpão foi arrombada com uma força brutal e homens armados invadiram o local, gritando ordens. Para baixo! Todos no chão! As palavras ressoavam como uma sentença de morte. E em meio à confusão, Helena viu Marco sorrir de um jeito diferente, quase vitorioso. Ela sentiu um frio na espinha ao perceber que toda a cena estava orquestrada e que a verdadeira batalha estava apenas começando. Quando os homens armados começaram a reunir todos em um canto, um pensamento assombrante cruzou a mente de Helena. Essa não era apenas uma luta por Lucas, mas pelo futuro deles todos. E talvez pela própria vida. A reviravolta estava apenas começando. E enquanto o caos se desenrolava, Helena sabia que havia mais segredos e mentiras à espreita nas sombras.
O mistério de quem realmente eram todos eles, o que aconteceria a seguir, e se algum dia conseguiam sair daquele pesadelo, pairava no ar como um nevoeiro espesso. E a verdade estava prestes a ser exposta de uma forma que jamais poderiam imaginar. A tensão no ar era palpável. A sirene zunia e os homens armados avançavam, gritando ordens misturadas com o pânico que dominava o galpão. Helena sentia o coração na garganta e os olhos fixos em Lucas, incerta de como tudo terminaria. Mas então, no caos, um grito cortante ecoou. "Não há saída para você, Marco!" A voz era familiar e carregada de raiva. Helena virou-se e viu uma figura que a deixou paralisada. Era Valéria, a irmã de Marco, mas não era a mulher tranquila que conheceu um dia. Seu olhar estava cheio de fúria. "Eu não vou deixar você machucar mais ninguém." "Valéria!" Marco gritou, a surpresa claramente estampada em seu rosto. "O que você está fazendo aqui? Você não deveria estar longe disso tudo." "Eu vim acabar com isso," ela respondeu, avançando mais para o centro do galpão. "Eu sei dos seus segredos. E hoje você vai pagar por tudo, irmão." A intensidade em sua voz era tão feroz que o próprio Marco hesitou, a confiança começando a minguar. Helena mal podia acreditar no que estava acontecendo. Valéria havia sido uma presença distante, quase uma sombra na vida de Marco. Você não é o que parece!" Valéria continuou, ignorando o olhar atordoado de Marco. "Na verdade, você nunca foi, sempre foi um mentiroso." "Calha a boca!" Marco a interrompeu, a fúria tomando conta dele. O ambiente estava carregado de tensão e todos pareciam imóveis, esperando o que aconteceria a seguir. "Não vou calar!" ela gritou de volta, uma determinação feroz em seus olhos. "As pessoas que sofrem por sua causa, elas não são apenas números para você. Cada vida conta. E eu não vou mais ficar em silêncio." E nesse momento, Valéria puxou algo debaixo de sua jaqueta. Era um pendrive. "Isso aqui é tudo o que você precisa saber. Todas as provas do que você fez. E o que você está fazendo com jovens neste lugar. É hora de expor a verdade." Uma onda de murmúrios percorreu a multidão. O detetive olhou com um novo foco. "O que você tem aí?" ele perguntou, aproximando-se cautelosamente. "Toda a investigação que eu fiz enquanto estava fora, acumulando evidências. Não posso deixar você sair impune, Marco." Valéria respondia, determinada. Os homens armados começaram a trocar olhares, sentindo que a história estava mudando rapidamente. Mas antes que a situação pudesse se desenrolar, Marco, tomado pelo desespero, lançou-se à direção de Valéria, tentando tomar o pendrive. "Você não pode fazer isso!" ele gritou. A multidão pareceu prender a respiração enquanto Valéria recuava, segurando firmemente o objeto precioso. E então, o inesperado aconteceu. Em um movimento impensável, Valéria apontou o pendrive para Lucas. "Você precisa ver isso. Você precisa saber a verdade sobre o seu pai. Sobre quem Marco realmente é." "Desculpe." "O quê?" Lucas exclamou confuso, enquanto todos ao redor pareciam em choque. Helena, em um pulo, gritou: "Lucas, não escute! Não sabemos o que está acontecendo aqui." O que Valéria revelava, porém, era um segredo devastador. "Lucas, você é meu filho. E Marco, ele não é seu pai de verdade. Eu sou sua mãe." A revelação atingiu o galpão como uma explosão.
Helena sentiu o chão sob seus pés desmoronar. Marco ficou imóvel, os olhos arregalados, e a multidão começou a murmurar, cobrindo o espaço sombrio com uma onda de incredulidade. Lucas balançou a cabeça, incrédulo. Você está mentindo! Eu não posso! Isso não pode ser verdade! Não é possível, murmurou Helena, o coração afundando sob o peso da informação. Isso não pode ser! E enquanto Marco tentava encontrar palavras, Valéria continuou. Você é meu filho, Lucas. Eu não consegui ficar com você. Marco me enganou. E a verdade precisa vir à tona. Eu fiz tudo o que pôde para protegê-lo. É por isso que eu voltei. Para desmantelar tudo isso antes que seja tarde demais. O caos na sala tornou-se ensurdecedor e as sirenes pareciam mais próximas. A revelação chocante não apenas mudava o curso de suas vidas, mas também deixava no ar a pergunta: o que mais estava escondido? O que Helena e Lucas realmente conheciam sobre si mesmos? E qual seria o preço a se pagar nessa batalha por liberdade e verdade? O silêncio que seguiu a revelação de Valéria foi ensurdecedor. O olhar de Lucas alternava entre a confusão e a incredulidade. Helena sentiu um aperto no peito, como se toda a verdade estivesse prestes a colidir de uma vez só. Marco, agora, cercado, parecia lutar para reverter a situação. Você não é minha mãe! Lucas gritou, a voz embargada. A dor em suas palavras furava fundo. O ambiente estava tenso, como um elástico prestes a estourar. Valéria respirou fundo, enfrentando a tempestade. Eu sou sua mãe! Sempre fui! Marco te enganou! Usou você para seus jobos e ambições! Nós estamos em perigo! A urgência em sua voz trouxe uma nova onda de pânico. Helena estava paralisada, sem saber o que fazer. E se tudo o que pensou sobre Lucas e sua própria vida fosse uma mentira? E nesse momento, a porta do galpão foi aberta de novo. Mais homens armados entraram e o caos rapidamente se intensificou. Era como... Se o mundo tivesse desmoronado à sua volta, o detetive gritou, todos no chão, e em um piscar de olhos a situação explodiu. O eco de disparos interrompeu o ar pesado e as pessoas começaram a gritar, se agachar. A confusão tomou conta do galpão. Helena puxou Lucas para baixo, o coração disparando. Marco, aterrorizado, tentou se defender, mas o cenário era inesperado demais. Mas o pior ainda não tinha acontecido. Valéria, no calor do momento, desferiu um movimento súbito. Ela levantou o pendrive em direção à multidão, como se fosse o instrumento de libertação. Seja o que for que ele esteja planejando, é hora de expor a verdade. A última palavra foi cortada por um estrondo arrepiante. Alguém atirou uma granada de fumaça. A sala rapidamente se encheu de uma nuvem densa e opaca. As pessoas gritavam desesperadas, lutando para se afastar do cheiro químico que enchia o ar. Helena se levantou, segurando Lucas pela mão e tentando encontrar um caminho. Mas era como correr em um pesadelo. A fumaça escondeu tudo, mas no meio da confusão, uma figura emergiu. Alguém do passado de Helena. Era Felipe, seu ex-namorado, que havia desaparecido anos atrás em circunstâncias obscuras. Ele estava ali, coberto de sujeira e determinação em seus olhos.
Helena, você precisa vir comigo! Ele gritou, a voz se perdendo no tumulto. Ela não conseguia processar. Sua mente girava, tentando juntar as peças. O que ele estava fazendo ali? E que risco enfrentaram? Antes que pudesse se perguntar mais, o que parecia ser uma batalha começou. Os homens armados estavam atirando e o chão tremia com os ecos. Isso não é o que parece! Marco gritou, tentando justificar-se novamente, mas suas palavras eram abafadas pela fumaça. Em meio a tudo isso, Valéria, que havia revelado a verdade em um instante de coragem, agora parecia tão vulnerável quanto antes. Valéria, não! Helena gritou, tentando alcançar sua irmã, mas o caos a separou. Lucas estava ao lado de Helena, a expressão de pânico visível. Mãe, o que está acontecendo? Ele questionou. Mas tudo parecia um labirinto sem saída. A presença de Felipe trouxe uma nova esperança, mas uma sombra pairava. O olhar dele parecia saber muito mais do que estava disposto a revelar. Você precisa confiar em mim agora, disse, puxando-a para fora da linha de fogo. Helena não fazia ideia se poderia confiar nele. Mas enquanto a fumaça se dissipava, uma nova verdade começou a se formar. As linhas entre aliados e inimigos se tornavam cada vez mais indistintas. O que mais estava escondido nas sombras? E foi aí que aconteceu. Dentro do turbilhão de confusão, alguém puxou uma corda e uma caixa de madeira pesada caiu, revelando um novo terror. As faces reconhecíveis de jovens desaparecidos que haviam sido reportados por meses. E não apenas nesse lugar. As verdadeiras intenções de Marco foram expostas diante de todos. E assim, todos se viram obrigados a encarar a verdade de que aqueles que julgavam não eram quem realmente pareciam ser. A sala ficou envolta em um grito coletivo de horror. Helena olhou para Lucas, desolada. Isto vai mudar tudo. Mas a pergunta ficava: quem realmente estava por trás de toda essa trama? O que Felipe realmente sabia? E onde estavam as esperanças que ainda tinham? Com o coração pesado de incerteza, ela percebeu que a batalha estava apenas começando. O silêncio que seguiu a revelação de Valéria foi ensurdecedor. O olhar de Lucas alternava entre a confusão e a incredulidade. Helena sentia um aperto no peito, como se toda a verdade estivesse prestes a colidir de uma vez só. Marco, agora cercado, parecia lutar para reverter a situação. Você não é minha mãe! Lucas gritou, a voz embargada. A dor em suas palavras furava fundo. O ambiente estava tenso, como um elástico prestes a estourar. Valéria respirou fundo, enfrentando a tempestade. Eu sou sua mãe. Sempre fui. Marco te enganou, usou você para seus jogos e ambições. Nós estamos em perigo. A urgência! Em sua voz trouxe uma nova onda de pânico. Helena estava paralisada, sem saber o que fazer. E se tudo o que pensou sobre Lucas e sua própria vida fosse uma mentira? E, naquele momento, a porta do galpão foi aberta de novo. Mais homens armados entraram e o caos rapidamente se intensificou. Era como se o mundo tivesse desmoronado à sua volta. Todos no chão! Gritou um dos homens, enquanto os outros formavam um cordão de segurança. As balas começaram a zunir pelo ar. Helena puxou Lucas para baixo, o coração disparando. Marco, aterrorizado, tentou se defender,
Mas o cenário era inesperado demais. Mas o pior ainda não tinha acontecido. Valéria, no calor do momento, desferiu um movimento súbito. Ela levantou o pendrive em direção à multidão, como se fosse nada. Um instrumento de libertação. Seja o que for que ele esteja planejando, é hora de expor a verdade. A última palavra foi cortada por um estrondo arrepiante. Alguém havia tirado uma granada de fumaça. A sala rapidamente se encheu de uma nuvem densa e opaca. As pessoas gritavam, desesperadas, lutando para se afastar do cheiro químico que enchia o ar. Helena se levantou, segurando Lucas pela mão e tentando encontrar um caminho. Mas era como correr em um pesadelo. A fumaça escondeu tudo, mas no meio da confusão, uma figura surgiu. Era Felipe, seu ex-namorado, que havia desaparecido anos atrás, em circunstâncias obscuras. Ele estava ali, coberto de sujeira e determinação em seus olhos. "Helena, você precisa vir comigo!" gritou, a voz se perdendo no tumulto. Ela não conseguia processar. Sua mente irava, tentando juntar as peças. O que ele estava fazendo ali? E que risco enfrentaram? Antes que pudesse se perguntar mais, o que parecia ser uma batalha começou. Os homens armados estavam atirando e o chão tremia com os ecos. "Isso não é o que parece!" Marco gritou, tentando justificar-se novamente. Mas suas palavras eram abafadas pela fumaça. Em meio a tudo isso, Valéria, que havia revelado a verdade em um instante de coragem, agora parecia tão vulnerável quanto antes. "Valéria! Não!" Helena gritou, tentando alcançar sua irmã, mas o caos a separou. Lucas estava ao lado de Helena. Ele parecia saber muito mais do que estava disposto a revelar. "Você precisa confiar em mim, agora!" disse, puxando-a para fora da linha de fogo. Helena não fazia ideia se poderia confiar nele, mas enquanto a fumaça se dissipava, uma nova verdade começou a se formar. As linhas entre aliados e inimigos se tornavam cada vez mais indistintas. O que mais estava escondido nas sombras? E foi aí que aconteceu. Dentro do turbilhão de confusão, um som metálico cortou o ar. Uma porta do fundo do galpão se abriu e uma figura familiar entrou. Todos olharam surpresos e a pressão no ambiente aumentou. Era Arthur, o melhor amigo de Lucas. Helena congelou-ao, mas não era somente isso. Ao lado de Arthur estava um outro jovem com um olhar feroz e decidido. Seu nome era Rafael e ele estava segurando um celular na mão. "Arthur, eu trouxe tudo!" gritou Rafael. "Não, você não pode fazer isso!" Marco gritou, desesperado, enquanto a incredulidade percorria a sala. Em um movimento rápido, Rafael mostrou o celular para todos. "Aqui está! Toda a gravação! O que você está fazendo, Marco?" As palavras de Rafael reverberaram no ar como uma bomba. O que ele estava mostrando? Era um vídeo onde Marco parecia estar negociando jovens talentos de forma clandestina. Uma conspiração gigantesca que ligava a equipe de futebol ao tráfico de pessoas. A multidão ficou em choque. Os murmúrios aumentaram e a realidade que conheciam estava desmoronando. "Você não pode expor isso!" Marco gritou, seu rosto desmoronando. A máscara de confiança agora um espectro. "Tudo o que eu fiz foi por você, Lucas!" Ele estava perdendo o controle e, com isso, a sanidade.
E no meio daquele pânico, Helena percebeu a verdade. Tudo o que Marco construiu estava prestes a desmoronar, mas a maior surpresa ainda estava por vir. Lucas, Arthur, vocês não têm ideia do que realmente esperei para fazer. Os segredos estão muito mais profundos. As palavras de Marco estavam cheias de acusação e medo. O olhar intenso dele se fixou em Helena. E você? Você também é parte disso. A verdade é que você sempre soube. Um calafrio percorreu a espinha de Helena. O que Marco estava insinuando? O que ela realmente sabia? E enquanto o pânico reinava naquele galpão, ela sentiu que precisava descobrir a verdade. Não só para salvar Lucas, mas para entender seu próprio papel nessa trama hedionda. A tensão dissipou-se em um sopro pesado, deixando todos em suspense, cercados por incertezas. O que mais Marco escondia? O que essa revelação significava para o futuro deles? Perguntas flutuavam no ar denso, e todos se perguntavam quem havia sido realmente enganado até agora. O caos finalmente surgiu, e a sala se transformou em um turbilhão de vozes, tiros e gritos. Helena puxou Lucas para perto, seu peito apertado de medo e a mente borbulhante de confusão. Valéria estava à frente, erguendo o pendrive como se fosse a única arma contra a escuridão que o cercava. Marco, preso entre os homens armados, e a revelação de Valéria estava em um ciclo de desespero e ódio. Você não pode sair impune, Marco! Valéria gritou, seus olhos brilhando com uma determinação feroz. Eu não vou deixar você continuar com isso. O ar estava carregado de tensão, e Helena se perguntava se aquela era a hora de agir. As vozes aumentaram de volume. Os homens armados gritaram. O pânico se espalhou como um incêndio. A fumaça tornava tudo mais difícil. Helena sentia o cheiro abafado, o calor dos corpos ao redor. Ela precisava proteger Lucas, mas também queria entender a verdade. Aquela verdade que fazia suas pernas tremelarem e a cabeça girar. Valéria, não! Helena gritou, tentando alcançar sua irmã. Mas a multidão a separou e o pânico era palpável. Os homens armados pareciam se mover como sombras, tomando conta do espaço. Eu só quero ajudar! Arthur berrou, tentando manter a calma. Mas a pressão era insuportável. Ele e Rafael se encontraram, e as mãos tremiam enquanto Rafael segurava o celular. O vídeo mostrava tudo. Marco negociando em um ambiente escuro, olhos brilhando com ambição. A revelação era devastadora, e as murmurações se transformaram em gritos de indignação. Nesse momento, Marco fez um movimento brusco. Cale-se! Você não entende as consequências disso! Ele parecia um animal encurralado e o instinto de sobrevivência o dominava. Mas Valéria não recuou. Eu entendo perfeitamente. Estou aqui para acabar com você. Ela avançou e o foco dela tornou-se intenso. Então, como um estrondo, a porta ao fundo se abriu de uma vez. A luz forte iluminou a cena caótica, revelando uma nova figura. Era um detetive, trazendo consigo mais homens da polícia. A polícia! Todos vocês estão cercados! O tom autoritário ecoou, e a sala mergulhou em um silêncio aterrador. O alívio e o pânico se entrelaçaram. Finalmente, Helena exclamou, sentindo uma flecha de esperança cruzar seu coração. Mas, ao mesmo tempo, Marco, em um último ato de desespero, gritou: "Vocês não sabem com quem estão lidando!" E então, ele se virou para Lucas com um olhar que misturava raiva e um toque de desespero. "Você
É o meu maior trunfo. Jamais pensou que podia me vencer, não é, garoto? As palavras de Marco eram venenosas. Lucas olhou para a mãe, confuso, impotente. O que ele quer dizer? Mas antes que alguém pudesse responder, o detetive avançou, interrompendo a confusão com um gesto firme. Marco está preso por corrupção, tráfico e manipulação. Vamos descobrir a verdade. Sua voz soou como um trovão e a tensão parecia se dissipar. Marco hesitou, mas a verdade era inegável. Quando os policiais começaram a prendê-lo, Helena sentiu um alívio imenso, mas a batalha não tinha terminado. Eu não vou deixar você levar meu filho! Marco gritou, mas já era tarde. As correntes o prenderam apertadas e sua máscara de controle se desfez em questão de segundos. Valéria se voltou para Lucas. Desculpe por tudo isso, mas a verdade precisa ser conhecida. Você e Helena estão livres agora. Com um gesto, ela olhou para a saída, enquanto o detetive organizava a cena. O olhar de Lucas fundiu-se com o de Helena. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto dela. Ele a abraçou e ambos sentiram que a tempestade havia passado. Mas a jornada estava apenas começando. Eu não sabia. Lucas murmurou, o choque ainda evidente em sua voz. Meu mundo desabou. Mas agora? Agora nós retomamos o controle, respondeu Helena, com um tom de determinação. Aqui é onde nossa verdadeira história começa. Diante da nova realidade, todos se sentiram aliviados, mas as sombras da verdade ainda pairavam. Enquanto caminhavam para a liberdade, Helena sabia que a mensagem ainda precisava ser compartilhada. Um ciclo havia sido interrompido, mas muitas vidas ainda estavam em risco. E agora, Valéria, o que faremos com tudo isso? O olhar de Helena estava cheio de perguntas. Precisamos expor a verdade. E isso não é só sobre nós, mas sobre todos os que sofreram, Valéria respondeu. O silêncio pesado que se seguiu foi um lembrete do que ainda estava por vir. E enquanto se afastavam das sombras, uma coisa ficou clara. A luta não estava terminada. E assim começou uma nova jornada, e as luzes se apagaram lentamente, deixando uma sensação de que tudo poderia voltar a qualquer momento. Agora, se você gostou dessa jornada intensa e cheia de reviravoltas, é momento de ação! Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar muito! Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho incrível. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. A chave para o futuro está em suas mãos.